Você já se perguntou alguma vez se realmente estamos sozinhos no universo? O espaço é um lugar imensuravelmente grande, não importa para que lado olhemos, apenas o que vamos conseguir ver é a escuridão e o resquício de luz de estrelas que provavelmente nem existem mais. Muito por causa disso, pessoas formam teorias da conspiração pela internet afora e se recusam a acreditar que estejamos sozinhos mesmo em um lugar como esse. Mas a grande verdade é que quase todas essas teorias não passam de apenas especulações que não fazem sentido algum. Mas e se eu te falasse que alguns encontros de astronautas podem fazer até mesmo os cientistas mais inteligentes do planeta questionarem se estamos sozinhos no espaço? T-minus 15 seconds. Para muitos, o mistério disso tudo começa nesse lançamento de foguete, onde, em uma época na qual nem existia celulares ainda, o homem foi responsável por conseguir ultrapassar os obstáculos da atmosfera terrestre e chegar até a Lua. Forward. As gravações do ser humano chegando no espaço são algo aterrorizante. Saber que qualquer erro minúsculo na estrutura do foguete poderia acabar com todos que ali estavam dentro é desconfortável. Durante o caminho para a Lua, a poucos metros de pousar, segundo Neil Armstrong e seu companheiro, um objeto estranho estava a alguns metros de distância deles. Que por mais que pareça algo genérico e que é bem falso, tem um vídeo realmente mostrando esse objeto passando extremamente rápido logo ao lado deles. Cara, as elites, elas têm laser. Como é possível ver, uma esfera branca passa rapidamente na tela, mas honestamente, essa bola aí podia ser qualquer coisa, né? Afinal é só uma esfera branca, podendo ser pedaços da própria nave que foram ejetadas, ou sei lá, algum detrito lunar. Em alguns outros ângulos fica até um pouco mais estranho, mas ainda assim continua sendo só uma esfera branca. Porém, o que torna isso estranho é o fato de que isso foi gravado na primeira ida à Lua, e também o detalhe que os próprios astronautas que estavam lá preferiram não comentar sobre no momento para não gerar especulações erradas. Mas mesmo assim, essa foi apenas a primeira coisa esquisita vista por astronautas, onde as próximas são bem piores. Isso aí que você está vendo é uma gravação confirmada pela própria NASA, onde, como é possível ver, parece ser uma espécie de objeto metálico orbitando a Terra. Olhando assim, parece uma nave alienígena ou apenas um lixo espacial aí, né? Mas o que verdadeiramente é estranho são algumas fotos tiradas e um bizarro contexto por trás disso, onde, mesmo após quase 100 anos, ainda continua sendo um mistério. Em 1899, Nikola Tesla, um dos homens mais inteligentes da história da humanidade, o mesmo responsável por descobrir a eletricidade, captou alguns sinais estranhos usando uma de suas invenções. A parte sinistra é que esses sinais vinham diretamente do espaço, onde, segundo o próprio Nikola Tesla, aquilo só poderia ser sinais mandados de alguma civilização alienígena, pois não batiam com nenhuma das coisas descobertas na época. Quase 60 anos depois, em 1954, a Força Aérea dos Estados Unidos relatou 2 satélites desconhecidos orbitando a Terra, onde, olhando assim, você pode pensar que era apenas alguma falha de detecção ou talvez uma tecnologia de algum país inimigo dos Estados Unidos. Porém, um detalhe torna isso praticamente impossível, que é que o primeiro satélite da história seria lançado apenas 3 anos depois, fazendo com que isso não tivesse sentido algum, o que, obviamente, causou uma certa preocupação até mesmo nas potências militares. Após mais algum tempo, outro satélite desconhecido viria a ser detectado, dessa vez descrito pela própria Marinha Americana como um objeto de cor preta orbitando a Terra,
que, estranhamente diferente de todos os outros satélites lançados até então, estava indo na direção contrária, que para piorar esse objeto teria o tamanho de um caminhão e pesaria incríveis 15 toneladas. Depois de mais alguns anos, um lançamento estava sendo realizado para orbitar a Terra. Dentro do foguete estava Gordon, um astronauta que foi considerado anos depois um dos astronautas mais calmos de todos, onde, para se ter ideia, ele dormiu durante a decolagem do foguete em uma de suas missões. O detalhe é que, nesse lançamento em específico, Gordon viu algo que até hoje não consegue explicar. Segundo o mesmo, em certa parte do trajeto, avistou centenas de objetos desconhecidos voando acima do seu foguete, nos quais eram consideravelmente grandes e estavam a alturas que não possuíam a menor lógica. Chegando na Terra e tentando falar disso, a própria NASA obrigou o mesmo a ficar calado e não comentar sobre nada do que viu, dando a explicação em redes nacionais que seriam alucinações devido a um efeito causado na altura em que estava. Para ficar ainda pior, anos depois de sua aposentadoria, Gordon foi em diversos programas de televisão e tentou falar tudo o que viu. Porém, ainda assim, em alguns lugares é dito que esse avistamento nem sequer existiu. Mas acredite, isso ainda piora bastante. Este homem da foto é Duncan Luna, onde, analisando algumas ondas de rádios vindo da atmosfera da Terra, registrou códigos falando sobre uma civilização que estaria há simplesmente 13 mil anos observando a Terra. Porém, estranhamente, uns anos depois, ele pegou e desmentiu tudo e falou que teria calculado errado aquilo ali, né? Que é meio suspeito, e que também poderia acabar com toda a teoria sobre o objeto preto orbitando a Terra. Isso se, vários anos depois, fotos do mesmo não tivessem sido tiradas. Isso é a foto do suposto satélite preto e de origem desconhecida que estaria orbitando o nosso planeta. Algumas fotos realmente são bem estranhas, causando uma sensação de estar vendo algo que definitivamente não é humano. Em algumas outras fotos ele aparece em outros ângulos, onde aqui podemos perceber que realmente parece com alguns troços de foguete, que no caso foi a resposta que a NASA deu a esse objeto misterioso aí. O problema disso tudo é o fato de que em apenas uma imagem muito distante ele se parece com algo assim, enquanto nas outras ele tem um formato bem diferente de qualquer tecnologia antes vista aqui na Terra. Muitos associaram esse vídeo aí a esse objeto capturado nas fotos, porém a propósito esse vídeo em si é falso, assim não comprovando em nada a teoria de que seria apenas um pedaço metálico. E quanto às outras coisas ditas sobre o satélite, alguns acreditam que essa imagem não esteja representando o verdadeiro satélite preto, né? Pois parece ser algo pequeno e que seria bem leve, enquanto o outro teria 15 toneladas. Assim, até hoje, permanecendo um completo mistério o que seria mesmo o objeto presente nessa foto. Asteroides são algo que por si só já causam uma certa agonia, afinal esse é praticamente o maior perigo relacionado ao espaço que poderíamos correr. Asteroides de mais de 2 quilômetros passam perto da Terra ao passar de alguns anos, que caso viessem em nossa direção e colidissem com a Terra, provavelmente causaria estragos capazes de diminuir grande parte da população humana. E querendo ou não, é questão apenas de algum asteroide entrar no caminho da Terra que estaremos em perigo. Tudo isso já torna a observação de possíveis impactos espaciais perturbador. Mas agora imagine ser um astronauta que está fazendo seu trajeto no espaço e quando vai até a janelinha do foguete apenas para dar uma olhada, se depara com isso. Simplesmente um asteroide em formato de caveira. Esse foi um asteroide que realmente passou perto da Terra e, para se ter ideia, ele estava mais ou menos na distância da Lua e possuía incríveis 600 metros de largura. Mas um detalhe ainda pior se esconde por trás desse asteroide sinistro. Adivinhe em que dia ele foi descoberto pelos cientistas aqui na Terra.
A sensação de estar no espaço deve ser definitivamente absurda, afinal, imagine um local onde você consegue voar como se estivesse em um oceano invisível, a própria água flutua, materiais que aqui na Terra seguiam um padrão lá não seguem mais, e que do lado de fora da sua nave você não faz a menor ideia do que tem. There's a strange noise coming through the speaker, and I didn't know if you could connect into the Starliner and let me. Um relato bem estranho vindo de alguns astronautas é que eles teriam ouvido um barulho de sonar vindo de fora de sua nave, onde caso não saiba o que é um sonar, é um barulho bem preocupante ser ouvido geralmente, já que se você ouvir um aí, você provavelmente está debaixo da água, consideravelmente perto de um submarino. Agora me explique, o que levaria alguém no espaço a ouvir um som produzido por um submarino? I don't know what's making it, but I don't know if it's something that maybe is connected between here and there, making that happen. But anyway, can you do that? We can configure that, Butch. Give us a minute and I'll call you back when it's ready. All right, Butch, that one came through. It was kind of like a pulsing noise, almost like a sonar ping. Sendo uma espécie de batida como se fosse um submarino mapeando algo, que obviamente não faz o menor sentido ser ouvido no espaço, mas segundo alguns estudos feitos sobre de onde estaria vindo esse som, isso seria apenas uma configuração errada do alto-falante, que eu não consegui entender direito por que foi causado, né, mas foi, é o que importa. Olhar por esse lado aí tira totalmente o terror que esse som causa, mas em um outro caso que mostrarei mais tarde nesse vídeo, as coisas foram bem diferentes, onde nem mesmo os cientistas conseguiram explicar exatamente o que aconteceu. Mas antes eu vou falar aqui de alguns outros registros perturbadores. Este é o Oumuamua. O nome pode soar meio imbecil, porém foi um dos objetos mais suspeitos que passaram perto do nosso planeta em toda a história. Um dos motivos principais para tanta suspeita é o fato de que esse foi o primeiro objeto vindo de fora do nosso sistema solar a ser registrado. Seu formato é bem diferente do restante dos cometas, sem contar que cometas deixam um rastro conforme aceleram. Já o Oumuamua acelerou misteriosamente sem deixar quaisquer rastros, o que fez com que muitas pessoas cogitassem que isso fosse na verdade uma nave. Seu tamanho era algo próximo ao tamanho da Torre Eiffel, mas o que causou um estranhamento mesmo nos cientistas não foi isso, e sim um detalhe. Enquanto se aproximava do Sol e do nosso planeta, esse asteroide estava em uma velocidade comum, mas, na hora de sair, a rota na qual ele realizou foi completamente diferente do que os cientistas especularam. E ainda mais, saindo a mais de 300 mil quilômetros por hora. Mas ainda é possível ficar mais estranho. Este é Atlas, um outro cometa de fora do sistema solar que recentemente foi detectado, consideravelmente parecido com o Oumuamua. Suas velocidades se assemelham, o formato um pouco, e a peculiaridade e semelhança com uma possível estrutura alienígena também. Mas um detalhe em específico o separa bastante um do outro, já que o Atlas é um pouquinho maior. A Lua é um lugar muito misterioso. Coincidentemente, ela gira junto com a Terra, tendo um lado específico no qual daqui nunca veremos. Em mais uma das missões de ida à Lua, na qual não foram apenas uma, sendo 5, na Apollo 16, algo bem mais estranho do que um simples ponto foi capturado, onde, enquanto estavam realizando a órbita em volta da Lua, algo diferente foi registrado.
definitivamente bem esquisito, sendo uma espécie de bola metálica gigante que estaria orbitando a Lua junto dos astronautas. Eu não consegui achar explicação exata para isso, mas algumas pessoas dizem que foi apenas uma reflexão na janela. Mas e se fosse realmente algo desconhecido do lado de fora da nave? Esse definitivamente é o caso mais perturbador de todos desse vídeo. Este da imagem é Yang Wei, o primeiro astronauta chinês a ir para o espaço. Essa foi a nave que Liu Wei estava dentro no espaço. Diferente de algumas missões conhecidas, Liu Wei estava sozinho na nave sem nenhum contato humano por transmissão de rádio. Dentro da nave, tudo era um absoluto silêncio. Fora da nave, era impossível de ouvir algo, afinal o espaço é um vácuo e no vácuo ondas sonoras não se propagam. Então, para que algo fizesse som, esse algo precisaria encostar na nave de Liu Wei. Em mais um dia de rotina pela nave, Liu Wei estava tranquilamente realizando suas tarefas, quando algo estranho aconteceu. Liu Wei ouviu um barulho como se tivesse alguém batendo na porta de sua nave, mas aquilo não faria o menor sentido, né? No mesmo momento ele levantou desesperado e foi olhar na janela para ver se achava algo de anormal ali, onde nada foi encontrado. Chegando na Terra, os engenheiros foram verificar sua nave, para ver qual teria sido o detrito espacial que bateu em sua nave. Mas o perturbador disso é que não havia nem sequer uma marca de impacto.